Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Pastor Marco. Nosso trio, que por enquanto é uma dupla, nós somos MMA. Eu falei, vocês já sentiram o nível, que né? É Marlon e Marcos Antônio, ou Marco Amorim. Eu falei, é MMA, os caras ficaram assustados lá. Os pastores falaram, que isso, o nível está alto desses pastores aí. Então, queridos, é um prazer estar aqui. Estou com a minha esposa, pastora Gisele, com a Eloá, pastora Eloá, né? E eu tenho mais 2 pastores que não estão aqui, porque estão na nossa rede de jovens lá. E nós estamos tendo uma noite muito especial na nossa igreja local. É um luau que está sendo feito no estacionamento. Então nós estamos com uma multidão de jovens lá. A noite fire, tá fogo puro, que tem uma fogueira desse tamanho assim, pegando lá no espírito, na alma e no corpo, cheio de jovens. E o profeta Esdras está lá, meu filho de 15 anos. E a Esther de 13 anos. Então, nós estamos aí, né, nos 40, né, subindo. E Deus daí nos deu uma rapinha do tacho, assim, para a gente voltar a ser jovem, lembrar dos princípios elementares de ser pai e mãe. Quando nós achamos assim, não, está tudo certo, está tudo resolvido, agora vamos viajar pelas nações aí, fazendo, cumprindo. Aí Deus falou, vocês vão, mas vão ter que levar mais uma sementinha junto. Então estamos aí, nossa família sacerdotal. Trago o abraço dos nossos apóstolos, nossos pastores presidente, apóstolo Raimon e apóstola Adriana, são nossa cobertura espiritual, são nossos pais na fé. Nós somos a Igreja Aliança aqui do Alto Boqueirão, estamos trabalhando como vocês, com famílias, guerreando, né, e tomando posse do território. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, uma igreja linda, um povo bonito, um povo santo, que quer morar no céu, amém? Quem quer morar no céu aí, diga amém. Todos nós queremos morar no céu. Eu tenho preparado uma mensagem para vocês, que na verdade não estava preparada. Falei para o pastor Marco. Ontem de madrugada, era mais ou menos umas 2 e pouco da manhã, Deus me acordou, e eu fui para a mesa, e comecei a montar a mensagem para estar aqui com vocês. Eu estava com um monte de coisa na cabeça desde o dia que ele me chamou. E a gente, como pregador, como pastor, a gente começa a idealizar o teu conhecimento. A gente lê Bíblia, graças a Deus, todo dia, faz devocionais, ora, busca a presença de Deus, prega a semana toda. Então, mas a gente não fica fotocopiando mensagem para levar em lugares, pelo menos não é da minha índole, do meu caráter fazer isso. E pedindo a Deus falar com cada um de vocês mediante a necessidade dessa igreja local. E ontem eu fui fazer minha parte, né? Falei, não, Deus quer falar algo diferente com essa igreja. E eu fui e montei toda uma mensagem, está toda aqui, né? Bonitinho e tal. Fiz a minha parte, fui a madrugada toda. Quando foi 6 e pouco da manhã, quase 7 horas da manhã, eu fui deitar um pouco. E deitei, tive alguns sonhos, buscando a Deus e tudo mais. Hoje, às 3 e pouquinho, eram umas 3:30? 3:30 da tarde, toco o meu telefone, eu olho para o celular, um telefone fixo, pastor Marco, escrito embaixo, Almirante Tamandaré. Falei, rapaz, alguém num telefone fixo, que já é um milagre. Só de ligar de um telefone fixo já é um milagre. Eu falei, milagre acontecendo na linha, porque ninguém liga mais para ninguém, muito menos telefone fixo. Telefone fixo, escrito Almirante Tamandaré. Estava tomando café com a minha família, peguei, atendi. Uma pessoa se apresenta a mim, um senhor, um pastor, um homem que eu nunca vi na minha vida, não conheço, nunca o vi. Ele já me viu, já ouviu mensagem minha pela internet. O genro dele é ovelha do nosso ministério em Almirante Tamandaré, que nós temos igreja em Almirante Tamandaré também, mas ele não me conhece pessoalmente. E ele começou a falar muitas coisas para mim. E o centro da mensagem que Deus tinha dado para ele, para falar para mim, ao qual ele nunca me viu, tinha tudo a ver com essa noite aqui. Ele não sabia que eu estaria aqui, ele não tinha nem noção que eu estaria aqui. Ele falou, pastor, o senhor me desculpe eu não ter passado uma mensagem, que eu não sou muito dessas tecnologias. Ele falou, eu sou meio antigo, então eu resolvi ligar para o senhor aqui da minha casa, para dar essa palavra para o senhor. E Deus mandou lhe dizer isso, isso, isso e isso. E aí eu falei, eu estou entendendo então. E quando eu desliguei o telefone, eu fiquei um tempo com a minha família, e o Espírito Santo falou comigo, agora está a resposta do que eu quero para a MPV Curitiba.
E eu larguei tudo e fiz uma nova mensagem, tanto que o pessoal da mídia entrou em contato comigo, pastor, quer passar as coisas, antecipando o trabalho. E ontem de madrugada eu escrevi boa parte da mensagem, iria mandar para eles, e o Espírito Santo falou para mim, não. E eu não mandei, eu retive, eu deletei a mensagem. E agora, há pouco tempo antes do culto, 1 hora antes do culto, 40 minutos antes, eu mandei alguns textos bíblicos do que Deus falou comigo para ministrar o coração de vocês. Uma coisa é certa, Deus tem o desejo que essa igreja seja uma árvore muito frutífera, começando na família. Uma árvore com muitas flores, e quando nós temos flores é o sinal que virá muito fruto. Mas uma árvore, para dar fruto, primeiro ela precisa dar flores. Deus quer fazer vocês florescerem nesses dias. Deus quer fazer vocês crescerem em família. Deus quer fazer vocês crescerem como igreja. Deus quer fazer nós crescermos como sociedade, famílias sacerdotais. Nós somos sal, e o sal é conservador. Nós somos Deus, pátria, família. Nós somos aqueles que conservam, nós somos aqueles que temperam, nós somos aqueles que dão sabor, nós somos aqueles que dão cor, nós somos aqueles que protegem, e nós somos aqueles que limpam, porque o sal faz isso. E existem alguns tipos de árvore que ela só cresce e ela só dá fruto se você jogar sal no pé dela. E eu creio que Deus está lançando sal nas nossas raízes hoje. Deus está lançando sal nas nossas raízes. Eu tenho uma convicção, uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Você ter o Espírito Santo é bom demais, mas o Espírito Santo te ter é extraordinário. Então nesta noite, deixa Ele te possuir, deixa Ele te tomar, deixa Ele abraçar tua casa, tua vida, tua família, deixa Deus tomar você. Deixa o Espírito Santo entrar dentro da tua casa, como disse muito bem o pastor Marco aqui, entrando, curando, sarando no espírito, na alma e no corpo. A tricotomia do homem, tomada pelo Espírito Santo, porque cuidamos demais muitas vezes do físico, mas esquecemos da alma e do espírito. Cuidamos muitas vezes do espírito, mas esquecemos da alma e do corpo. Deus quer cuidar do espírito, da alma e do corpo das famílias. Famílias curadas no espírito, na alma e no corpo, famílias saradas, árvores boas, homens e mulheres de verdade, pessoas com uma identidade curada, sabendo quem é, homem sabendo que é homem, mulher sabendo que é mulher, e acabou. Nós temos que tomar o posicionamento de quem somos, pais sabendo que são pais, filhos sabendo que são filhos, seus filhos não são seus pais, e os pais não são filhos dos filhos. Existe algo nesse mundo que está tentando distorcer a identidade masculina e feminina, tentando distorcer a identidade sacerdotal, a identidade familiar. Nós estamos em uma conferência da família, a conferência foi feita para conferir, Deus está vindo conferir se o que estamos vivendo está certo, e nós estamos aqui para conferir o que Deus quer de nós. Nós viemos aqui hoje para conferir e ser conferidos. Deus está lendo você de dentro para fora hoje. Deus está avaliando a mim, Deus está avaliando você, Deus está avaliando a cada um de nós que estamos aí pela internet, ouvindo a mensagem do reino. E Deus quer constituir a identidade da família, a identidade do homem, a identidade da mulher, tomando tenência, posicionamento. Para mim essa é uma linguagem tranquila, ela é antiga, mas faz parte do meu cotidiano e faz parte da minha família. Toma tenência, menino. E quando eu era criança eu não entendia muito bem, mas depois que a gente começa a crescer, aí eu fui para o exército, aí eu fui para a polícia, e lá eu entendi o que é toma tenência. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que gosta de mandar na tua vida, mandar você tomar, é tenente, né? Tenente manda muito na gente lá. E a gente vai crescendo e tomando tenência na vida, tomando posicionamento de alguém que está entrando em um aspirado, crescendo para sermos oficiais do reino. Tenência no reino,
aspirando. A Bíblia diz que quem aspira o episcopado, aspira a vida sacerdotal, aspira a vida pastoral, excelente coisa está desejando no seu coração. O que é aspirar? O que é um aspirante? É alguém que está sendo forjado para ser um tenente, para vir ser um capitão, um major, um comandante. É isso que Deus tem para a tua família. Que você tome tenência, que você aspire ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom sacerdote, uma árvore frutífera, sabendo que você tem raízes para dar flores e um bom fruto, e as suas folhas não se sequem, porque a folha das nossas árvores é para remédio, e Deus quer usar você para curar as famílias, começando pela sua. Eu não posso vir curar a tua família com a minha doente. E olha que o diabo é expert em tentar adoecer as famílias dos sacerdotes, para perder a autoridade sobre as famílias. Deus quer nos fazer crescer. Eu vi o pastor Marco aqui dando o testemunho dele agora. Eu sou rápido em pegar as coisas. Ele dizendo, ele deixou sonhos humanos, hospitais, uma vida secular, ao qual não está errado de ter, mas quando você tem um chamado que é maior do que você abandona tudo por amor a Jesus. E foi isso que eu fiz também. Eu abandonei uma vida, pastor Marco, que financeiramente, humanamente falando, para os dias de hoje, há 1 ano e meio atrás, a última proposta que eu recebi, era para eu viver financeiramente, humana e fisicamente falando, no mínimo 7 vezes mais do que o que eu vivo hoje. 7 vezes mais. Eu teria uma viatura todos os dias na minha garagem, teria uma viatura lá fora, fazendo segurança não só para mim, mas para todo o condomínio onde eu moro. Sendo um oficial, estando ali, eu não gastaria com combustível, eu teria hotéis em todo o estado, eu seria convidado a estar em todas as cidades desse estado, semanalmente. Aparentemente, humanamente falando, uma vanglória humana muito boa, muito legal, um salário altíssimo, e quando eu estou falando altíssimo, é altíssimo mesmo para os dias ao qual vivemos. Mas o Espírito Santo, o dia que me chamou de filho do tributo. Quando eu era apenas uma ovelha nova na fé, caí diante de um altar como esse, o Espírito Santo falou para mim, você é filho do meu tributo. O que isso significa? Eu viveria pela fé dos tributos que as ovelhas entregariam a Deus com direção ao sacerdote. Então as tentações, elas vêm para tentar nos tirar dos focos do Senhor. Deus tem focos para nós, para o hoje, para o amanhã, para coisas, circunstâncias, situações de tempo em tempo. Mas uma coisa é certa, Ele me deu um alvo e uma meta: ganhe almas, consolide famílias, discipule lares. Esse é o meu chamado. Eu e minha esposa somos pastores de família. O nosso chamado dentro do nosso ministério é mexer com famílias. E Deus tem nos usado pela misericórdia de Deus para isso, para regar as raízes de vocês, árvores boas de Deus, para vocês serem frutíferos para Deus aonde vocês forem. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês agora, no livro de 1 Reis, capítulo 2. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 2. Nós vamos fluir nessa mensagem que nasceu no coração de Deus para o seu coração. 1 Reis capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens, diga comigo, ordens. Então Deus não falou alguma coisa através de Davi para Salomão, Deus deu uma ordem. É algo mais forte do que apenas uma palavra. Meu filho, vem cá, eu quero te falar algo. Não, é uma ordem. Ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Aí ele diz algo para Salomão: coragem, pois e ser homem, afirmando a identidade de Salomão. Tenha coragem, meu filho, e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor, o teu Deus,
para andares, tem um processo, nos seus caminhos. Deus tem esse negócio de caminho, porque Jesus é o caminho. Ele diz assim: você precisa ter coragem e ser homem, guardando os preceitos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo, quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho, e andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Só até aqui por enquanto. Amados, essa mensagem por si só daria algumas conferências de família, porque Deus está falando através da boca de Davi, um rei humano que representa o rei divino, o rei da glória para o povo de Israel. Tanto que a luta de um judeu é: porque Jesus não veio fazer como ou mais do que Davi? E pela dureza do coração deles, nós podemos estar aqui hoje com Cristo. Mas esse rei, esse homem, dá um preceito, dá um desígnio, ele dá o caminho, o alvo, para o filho dele chamado Salomão. Ele diz: Salomão, você precisa ter coragem, coragem e ser homem. E eu digo uma coisa nos dias de hoje: você precisa ter coragem para ser homem, você precisa ter coragem para ser mulher, você precisa ter coragem para falar a verdade, porque hoje dá a impressão que a mentira é repetida tantas vezes, que parece que a mentira passou a ser verdade, e quem está falando a verdade, parece que está afrontando a todo mundo, e não pode dizer. Por isso você precisa ter coragem, coragem para ser pai, coragem para ser mãe, coragem para ser homem, coragem para ser mulher. Ele está dizendo: seja homem, meu filho, porque vai chegar um tempo que para ser homem vai ser difícil. E ele diz o seguinte: guarda os preceitos do Senhor, não os meus preceitos. Guarda os preceitos do Senhor que você está ouvindo e vendo. Você precisa guardar. Por que guardar? Porque um dia você vai ser exigido, e quando você tem algo guardado, você vai ter o que dar. Olha aqui o que continua dizendo o texto: para andares no seu caminho, no caminho desse Deus ao qual te deu um preceito. Existe um caminho a ser trilhado, e um caminho que precisa ser caminhado, porque tem muita gente que está no caminho, mas está parado, e estar parado no caminho está errado, porque o caminho foi feito para caminhar. Existia um cego que estava à beira do caminho, ele estava à beira do caminho, ele continuava cego e continuava na beira do caminho. E tem muita gente da igreja que está na beira do caminho, mas não anda pelo caminho. Deus não chamou a tua família para estar à beira do caminho, Deus chamou a tua família para caminhar pelo caminho, andar junto com você. Você é o sacerdote da tua casa, você é o homem, você é a mulher, você precisa ter coragem para levar a tua família a andar pelo caminho. Caminhe por esse caminho, para guardar os seus estatutos, guardar princípios, irmãos, guardar os estatutos de Deus, os seus mandamentos, aquilo que Ele mandou, Ele não pediu. Mandamento de Deus é o que Ele manda, Ele não pede. Davi, quando fala aqui com Salomão, ele não pede, ele dá uma ordem, porque é Deus falando através da boca de Davi, é Deus dando uma ordem para Salomão. Deus está dando uma ordem para nós aqui esta noite, Deus está mandando algo para nós aqui esta noite. Aprume a sua família, aprume a sua juventude, aprume o seu lar, coloque no caminho e faça caminhar por ele. Nós viemos agora a caminho daqui, orando, minha esposa orando, e o nosso pedido é: Senhor, fala com a sua igreja ali, mas também fala com nossos filhos que estão trabalhando para o Senhor. Eu quero que meus filhos tenham uma experiência pessoal com Deus, e não uma experiência com o Deus do seu pai, mas com Deus que além do seu pai, é Deus deles também. Que eles tenham uma experiência real, precisa, verdadeira, santa, agradável diante de Deus.
que eles não sejam arrastados pelo caminho, mas que eles andem pelo caminho. E para isso precisa ter estatuto, precisa ter mandamento guardado, e os seus juízos, diz o texto. Por quê? Porque todo mundo está achando que o nosso Deus é um Deus de florzinha, achando que o nosso Deus é um Deus de perfuminho. Ele é perfumoso, ele é cheiroso, ele é doce, ele é maravilhoso, mas ele é Deus de juízo também. E as famílias estão sendo e serão visitadas pelos juízos de Deus. O Senhor está dizendo aqui para nós, seus mandamentos e seus juízos e os seus testemunhos. A pergunta que eu faço para nós é: como está o nosso testemunho dentro de casa? Como está o nosso testemunho no trabalho? Como que está o nosso testemunho na rua onde moramos, no condomínio onde vivemos? Como está o testemunho da nossa família? Davi estava falando para Salomão: guarde o testemunho. A vida ilibada, a forma que fala, a forma que veste, a forma que come, a forma que anda, a forma que canta, a forma que prega, a forma que dirige, a forma que vive nesse mundo, tem que ter testemunho. Como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo. Pastor Marco acabou de falar sobre isso aqui. Qual que é a preocupação do sacerdote da igreja? Que o seu povo prospere em todos os aspectos, não apenas enriqueça em alguns e abandone o caminho. Prosperidade está muito além de dinheiro, apesar que o dinheiro faz parte da prosperidade. Mas hoje, com muita gente em dinheiro, a gente viu um monte de gente morrendo aí nesses últimos dias, sem prosperidade nenhuma, sem salvação, sem graça, sem alegria. Deus quer nos atrair para a presença dEle em tudo, para que em tudo venhamos prosperar. Tudo quanto fizeres e por onde quer que você for, você vai ser abençoado, diz o Senhor. Aonde você for, irmão, Deus tem um projeto com a sua casa, com a sua família, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se os teus filhos guardarem. Olha Davi trazendo a memória, pastor de Salomão, fala para ele: se ele guardar tudo que eu falei para você, Davi. E Davi diz assim: meu filho, tudo que Deus fez em mim e fez através de mim, porque é diferente. Deus primeiro faz em você para fazer através de você. Deus nunca vai fazer nada através de você que primeiro não tenha feito em você. Porque se você tentar ser um personagem diante de Deus, vai durar muito pouco, e a tua queda vai arrastar uma multidão para a queda. Porque primeiro Deus faz na nossa casa para fazer através da nossa casa. Deus faz na nossa vida para fazer através da nossa vida. Então Davi está dizendo a Salomão, falando a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, não é de qualquer jeito, não é vir à igreja, é ser a igreja. Sendo a igreja, eu venho à igreja, porque eu sou, eu venho. Eu não tenho problema de vir, porque eu sou. O problema é que muitas pessoas hoje dizem que não vêm à igreja porque são a igreja, mas não são, porque se fossem, viriam. Ele está dizendo para nós aqui: a minha face fielmente, de todo o seu coração. Irmãos, vai muito além de um desejo humano, é a sede das emoções do homem. Deus quer a sede das nossas emoções, Deus quer ser o centro da nossa vontade, de todo o seu coração. Misericórdia. Deus tem misericórdia de quem Ele tem o coração. Se Ele tem as tuas córdias, Ele vai ter o cuidado das suas misérias. Existem áreas na nossa vida que nós estamos vivendo em miséria, e Deus quer nos prosperar para não sermos miseráveis. Ele quer tomar o nosso coração, Ele tem misericórdia de nós. Ele quer sim tomar o nosso coração para nos fazer prosperar em tudo. Se o meu coração, se o seu coração, o coração da minha casa, da sua casa for dele, ele vai mudar, e de toda a sua alma, diz o texto. Nunca te faltará sucessor no trono. Nunca vai faltar filhos sacerdotais na tua linhagem, porque você é um sacerdote, porque você é mulher de coragem, porque você é homem de coragem. Não vai faltar filhos de coragem.
Homens e mulheres nascidos de novo, com destino e identidade sacerdotal, bem aprumado, tomando tenência, sabendo quem são e para onde vão. Nós sabemos onde viveremos a eternidade, e precisamos ensinar os nossos filhos esse caminho, e que eles caminhem por ele, para serem uma bênção. Só que tem um porém. Davi ensinou isso a Salomão. Salomão começou bem, mas terminou mal. Porque, meu irmão, é muito bom começarmos bem, maravilhoso, mas a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Deus quer que venhamos terminar melhor do que começamos. Comecei extraordinário, pastor, estou bem, sou um jovem profeta do Senhor, estou apaixonado por Cristo, eu nasci de novo, nossa família entregou a vida a Jesus, estamos empolgados no reino, não está errado, o problema é viver empolgado, porque a empolgação passa, novo nascimento não. E Deus quer que nós, nascidos de novo, venhamos começar bem e terminar extraordinariamente bem. Salomão teve um problema. Sabe qual foi o problema de Salomão? 1 Reis capítulo 11, verso 6, vai contar para nós qual foi o problema de Salomão. O capítulo 11 inteiro vai contar, mas o verso 6 vai falar especificamente. Quer ver o que é? 1 Reis 11, verso 6 diz para nós. Presta atenção, vou ler só um versículo. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou. Não teve perseverança. Ele aprendeu certo, ele ouviu certo, ele viu certo, mas ele não perseverou em fazer o certo. Qual é o problema da nossa geração hoje? Falta de perseverança. Ele não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. É Deus falando aqui agora. Ele não perseverou. O que ele fez? Ele começou a adorar outros deuses. Ele não foi marido de uma só mulher. 700 esposas, 300 concubinas, fora as princesas, mais de 1000. Que loucura é essa? Um homem ao qual a Bíblia abre dizendo que ele é sábio. O que ele fez com a sabedoria, o que ele fez com o conhecimento, o que ele fez com a unção, o que ele fez com a graça, ele não perseverou. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha riqueza, ele tinha sabedoria, ele tinha tudo isso, mas o problema é que ele não perseverou em tudo isso, e ele resolveu adorar outros deuses. Deus manda lhe dizer nesta noite, não coloque nada na sua vida e na sua casa, que não seja o Senhor e para o Senhor. Não levante outros deuses na sua casa, não levante outros deuses no seu carro, não levante outros deuses na sua empresa, não levante outros deuses na sua igreja. Seu pastor e essa pastora não são seus deuses, são seus pastores. Eles indicam o caminho, mas eles vivem o caminho, e eles podem buscar ao Senhor para serem salvos, mas eles não te salvam. Salomão achou assim, meu pai era salvo, posso fazer o que for, depois dá tempo de eu voltar. Deus está dizendo, faltou perseverança para Salomão, e quando era isso aqui, na sua velhice, ele não terminou melhor do que começou. Ele é um homem que foi levantar altares a demônios, ele aceitou, e quando nós vamos ver quem são esses demônios que estão aqui, esses deuses, são os mesmos nomes dos que se levantam contra a nossa nação e as nações na terra nos dias de hoje. O espírito da prostituição, o espírito do adultério, o espírito do aborto, o espírito do homossexualismo. Você vai ver o nome de todos eles aqui, vai buscar a tradução deles. Salomão abriu as portas da sua casa, do seu reino, e eu posso dizer da sua igreja. Para entrar isso aqui, sabe o que ele fazia? Sacrificava a criança ao ventre de Moloque. Ele aceitou mulheres que faziam isso. E outras coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você vai poder ler depois. Então existem demônios que estão vindo e estabelecendo bases no reino, e tem gente aceitando, e dizendo está tudo certo, está tudo legal. Não está.
As famílias sacerdotais têm um caminho, e o caminho é Jesus. Nós caminhamos por Ele, e esse caminho tem princípio, esse caminho tem juízo, esse caminho tem palavra, esse caminho é o Senhor, e é por Ele ao qual nós caminhamos, e ninguém vai mudar isso. Nós precisamos terminar melhor do que nós começamos, e Jesus está voltando, e está nos últimos segundos do fim, e nós precisamos terminar melhor do que nós começamos na nossa fé. Não importa se você tem 1 ano, ou se você tem 50 anos de fé, ou se você tem dias ou meses, Jesus está dizendo, começou bem, termine melhor, termine extraordinariamente bem na minha presença, porque Salomão não discerniu, não perseverou. Qual o motivo? Pecado. Pecado destrói famílias, pecado destrói reinos, pecado destrói lares, pecado destrói. Pecado destrói criança, pecado destrói jovens que crescem sem destino, sem identidade, não sabem quem são, por causa de pais que no caminho não estão vivendo a verdade do caminho. A responsabilidade dos jovens, a responsabilidade das crianças são de nós, como pais, como adultos, como maduros, ensinando-os, designando-os. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele, e se vier se desviar, ele vai ter a responsabilidade dele depois de velho, mas até ele ter responsabilidade, a responsabilidade é minha. A salvação é individual. Quando criança, se Jesus voltar, vão subir para a glória, mas depois de um tempo passado, ao qual já tem discernimento do certo e do errado, são as bases, são os fundamentos, são aquilo que foi designado no coração e na mente dele, que vai trazer à memória dele aquilo que lhe dá esperança. É isso que Deus tem para nós. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1, Salmo de verso 1. Nós vamos entrar um pouquinho mais profundo nisso. Salmo 1, verso 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem, diga comigo, o homem. Olha o que está dizendo aqui: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então tem ímpio aconselhando pessoas aí, e tem um caminho, diz ainda, não se detém no caminho dos pecadores. Diga comigo, os pecadores também têm caminho. Você consegue entender isso? É profundo isso, irmãos. Jesus diz, eu sou o caminho, mas o ímpio também tem um caminho. O problema é que as pessoas estão no caminho do ímpio achando que estão no caminho de Deus. O problema é que eles têm conselhos para dar. São malignos, mas são conselhos e parecem bons, principalmente quando a alma está ferida. Principalmente quando o coração não é todo de Deus, tem um pedacinho de outras pessoas ou de outras coisas, que fala aquilo que agrada, que fala aquilo que afaga, separa mesmo. E a pessoa já está desejoso, então ele vai fazer. Então existem conselhos que são de ímpios, existem caminhos que são de pecadores, que nem se assenta na roda de escarnecedores. Existem rodas que nos fazem rir, mas é escárnio. Escarnece a palavra, escarnece a família, escarnece o reino de Deus, mas entra como uma piada, e a gente ri, que não deveria rir, deveríamos fechar a cara quanto a isso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para não cairmos nisso aqui, precisamos meditar na palavra, ter prazer de dia e de noite nos princípios de Deus. Uma igreja que tem devocional diário, uma igreja que busca, que lê a palavra, que ora, não se deixará ser enganada pelos ímpios, escarnecedores, contadores de história, arrastadores de caminho. Medite de dia e de noite nessa palavra. Ele é o que? É como quem? É como uma árvore plantada junto a correntes de água. E a palavra de Deus diz que o rio de Deus corre do seu trono.
Existe uma fonte, existe uma corrente ali, e o que representa para nós hoje esse trono de Deus é o altar do templo, é o altar do seu lar. Existe um trono sobre este altar, e deste altar corre rios de águas vivas, fonte da palavra, água limpa, água que sacia a sede, água que lava, água que limpa, água que traz vida. Não é uma água parada, porque a água parada dá dengue, irmão. Apesar de ter saído de moda há poucos dias atrás a dengue, né? Que não mata mais ninguém. Água parada dá dengue, tem muita família dengosa. Você já viu uma família dengosa? Não me rele, não me toque. Não fale assim comigo, pastor. Não é bem isso que a Bíblia diz. Não é bem isso que a palavra fala. Que todo dengoso, água parada, água velha, água podre, essa água está aqui, acabou de ser aberta, foi trazida em honra a mim. Eu estou bebendo dela, porque ela veio uma água limpa, uma água nova. Agora eu chego aqui na igreja, tem uma água de sábado passado, aqui, aberto, sem cobertura nenhuma, sem nada aqui, cobrindo, há uma semana aqui, você olha para ela, ela está até transparente, mas ela está boa? Está boa para beber? É uma honra ao pregador? Não, é desonra, porque ela pode estar até transparente, parece estar boa, mas ela está contaminada. Tem muito crente assim, que você olha de longe, até parece estar limpo, mas a água parada faz tempo, dengoso, água dengosa, água parada. A Bíblia está dizendo para nós, que nós estamos plantados, junto a uma corrente de águas, é corrente, é água corrente, é água em movimento. Eu preciso estar enraizado na rocha que é Cristo, cravado no altar. Eu sei quem eu sou, aonde eu vou e quem me salvou, mas essas águas, elas são correntes. Na vida do crente não tem água parada, tem água em movimento. É isso que Deus tem para tuas raízes, ó árvore de Deus. E agora eu quero contar o que aquele homem falou para mim. Ele ligou para mim, não me conhecia, e disse o seguinte: pastor, Deus me deu um sonho, uma palavra da sua pessoa, ao qual o Senhor ministrava para jovens. E eu estou ministrando para jovens aqui, amém? Porque o designo aqui é o quê? Uma conferência da família, e o sábado é no local da rede de jovens. Uma nova geração. Uma geração de jovens no espírito, na alma e no corpo. Você pode ter 85 anos como Caleb, mas você pode ter a força do 40. Porque foi isso que ele falou: o meu corpo é de 85, mas o meu espírito é a minha alma que rejuvenesce. A minha carne é como alguém de 40 na flor da idade. E eu fiquei muito feliz. Eu falei: 40? É flor da idade? Então eu estou bem pra caramba. Sabe o que acontece? Esse homem falou: o Senhor ministrava em um local para muitos jovens, e ele é um pastor de uma outra denominação, nunca me viu na vida. Ele falou: pastor, eu estava a sala ao lado, lavando um outro salão branco, de lajotas claras, brancas no chão e nas paredes, e eu lavava, e a água que eu lavava era limpa. Enquanto eu lavava, a água continuava limpa. Isso quer dizer que o local não estava sujo, era para manutenção. Aí o Senhor dá uma ordem a um jovem, diz assim: vai ajudar ele. E esse jovem vem me ajudar para arrastar a água lá de dentro, tirar a água, que estava limpa, o local estava limpo, mas precisava de alguém para ajudar. Ele falou: naquele momento que o jovem chega para me ajudar, em visão nós saímos dali e estamos em outro local, e o Senhor vai ministrar a muitos jovens, a muitas famílias. E ele diz assim: eu coloco a mão sobre o teu ombro. Quando eu coloco a mão sobre o teu ombro, pastor, a nossa visão se abre, e muitas árvores, grandes e árvores baixas, todas frondosas, enchem aquele lugar, e aquelas árvores estão cheias de flores, e o Espírito Santo bradou a nós, dizendo: diga a ele, falando a mim, que está funcionando, que ele continue falando as verdades, porque as árvores estão floradas, e o fruto vai nascer, e são milhares de milhares, que não pare de lançar águas nas raízes. E eu vim aqui hoje, pregar a essa igreja jovem, de gente jovem, de mente jovem, de espírito jovem, que tem muitos jovens aqui, que são árvores, que estão com muitas flores, e Deus diz: não pare, não retenha, o fruto virá, é tempo de florada, não deixe nada roubar as suas flores.
Exale o bom perfume de Cristo. Exale o bom perfume, porque o fruto vai nascer. Está dizendo para nós a palavra: árvores plantadas junto a correntes de água, no devido tempo, dá o seu fruto. Existe um tempo específico, cuja folhagem não murcha. Suas folhas não vão ser murchas, sabe por quê? Porque vocês têm que cobrir muita gente, vocês têm que dar sombra, dar descanso para muitas pessoas. As nossas folhas vão curar, porque as folhas são curativas. As folhas curam o doente do espírito, o doente da alma, o doente do corpo. As suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será próspero, será bem sucedido. Tudo que você fizer para a glória de Deus, para a honra de Deus, vai ser bem sucedido. Só tem um porém: seja uma árvore arraigada no meio das correntes de Deus. Deixa a água limpa passar, deixa a água limpa passar, e Deus vai fazer. Você bebe, você retém, você multiplica, você cresce, você tem o que dar. Nós precisamos ser esta árvore. Salomão errou, pecou, falhou, mas olha o texto dizendo para nós: bem-aventurado o homem. Davi falou para ele: seja homem. Sabe qual foi o problema dele? Ele achou que para ser homem tinha que ter muitas mulheres. E aquela velha frase: homem de verdade é aquele que consegue ser a vida toda de uma só. E tem muita gente querendo ser homem de muitas mulheres, e mulheres de muitos homens, e a nação tem se perdido por causa disso. É muita bastardia, é muito filho sendo jogado ao ventre de Moloque, é muito bastardo nascendo por aí, é muita desgraça acontecendo. O Brasil não é a nação de mulheres prostitutas, de homens prostitutos. O Brasil é a nação da adoração. O Brasil é o celeiro de Deus. O Brasil é o país que vai e tem feito e continuará fazendo levantar a adoração ao Senhor, com famílias sacerdotais, árvores frondosas de Deus, que curam, que exalam bom perfume e alimentam as nações. Essa é a tua casa, essa é a tua família, essa é a nossa igreja. Porque a placa aqui é outra, mas é a mesma igreja que a minha. Nós somos uma só igreja. Para bom andamento do corpo, existe MPV aqui, existe aliança lá. Mas diante dos olhos do Senhor, que está vindo nos conferir aqui hoje, Ele não está conferindo ao pastor da aliança, ao pastor da MPV, não. Olha os meus filhos que estão na minha casa, aprendendo dos meus princípios, para serem uma árvore boa, uma árvore agradável, uma árvore multiplicadora, uma árvore frondosa, uma árvore que cura, que sara, que alimenta, que traz descanso para as pessoas. Esse sou eu, esse é você. Nós temos um caminho, nós somos homens, nós temos a verdade, nós somos essa árvore. Mas preste bastante atenção, partindo para o fechamento da mensagem. Cuide para que nada e nem ninguém roube as suas flores. Porque na florada pode demorar um tempinho, mas é necessária a florada. A florada exala o bom perfume, porque a florada atrai outros insetos maravilhosos, como a abelha que vem, que pega ali da florada o pólen, leva e gera o mel, a doçura da igreja, o alimento às famílias. Mas está no tempo de flor, parece que não nasce. E muitas pessoas querem desistir no tempo da florada. Deus manda te dizer: não desista. Permaneça exalando o bom perfume, vale a pena. Seja fiel até o fim, seja perseverante. Olha o que diz a Bíblia para nós no livro de Cantares. Vai um pouquinho para frente aí. Cantares. Aleluia. Cantares. Depois de Provérbio aí você já vai encontrar o livro do Cântico dos Cânticos ou Cantares na sua Bíblia. O livro de Cantares, no capítulo 2, no verso 15, diz, tem um segredo para nós aqui, que muita gente não discerne isso aqui. Capítulo 2, verso 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, não é nem raposa grande, é filhote de raposa, é raposa pequena, que as pessoas nem percebem que estão caminhando no meio dos arvoredos. Como disse aquele homem para mim, aquele pastor, eram árvores grandes e árvores pequenas, mas todas frondosas. E ele diz ainda uma coisa muito interessante, pastor, quando ele está profetizando, falando comigo no telefone. Ele dizia: eu tenho certeza que não eram árvores daqui do Brasil, eram árvores de Israel, todas que se apresentavam lá. E como eu já fui para Jerusalém, como o senhor já foi, a gente sabe muito bem
as árvores que mais tem lá, os olivais, as figueiras, as videiras, os cedros de justiça. E eu já imaginei a visão daquele homem, eu já me imaginei lá em cima do Monte das Oliveiras, olhando que ao lado do Monte das Oliveiras é o caminho dos carvalhos, todo tipo de árvore. E olha que interessante que diz aqui: apanhar as raposas pequenas que estão no meio das árvores, e ninguém percebe porque elas são pequenas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, não estão com fruto ainda. Sabe qual é o maior problema? As raposas, elas não vêm para comer o fruto, elas se antecipam, elas comem as flores, porque se não tem flor, não tem fruto. Tem pessoa que quer ter fruto na vida, mas está no tempo da florada ainda. Repito, Deus manda dizer: não desista, seja perseverante, exale o bom perfume, espere o tempo exato, o tempo certo, a florada vai virar em fruto. Só não deixe que as pequenas raposinhas comam das suas flores, maculem a sua casa, maculem a sua família, maculem o seu casamento. Está cheiroso, está gostoso, está bonito, mas tem pequenas coisas, demônios agindo nos pequenos detalhes, roubando a alegria, roubando a paz. Volte a sentar à mesa, coma olhando nos olhos, sai do sofá, irmão, não coma no sofá, não fique um ao lado do outro, sente à mesa, olhe nos olhos, fale. Hoje Deus quer te atrair para que a florada seja assim, solto, liberado o perfume, mas Deus está dizendo: é da florada que virá muito fruto. Tome cuidado com as raposinhas. As raposinhas querem habitar lá na minha casa, as raposinhas querem habitar lá na tua casa. O texto está dizendo para nós que devastam. Elas são pequenas, mas elas devastam, elas destroem o vinhedo. Por quê? Porque comem a flor. Porque comem a flor, aí a florada não vem, as folhas murcham e caem. E no tempo de dar fruto, você chega lá, está uma seca terrível. Tem família que você olha, tem tudo para dar certo, está dando tudo errado. Tem tudo para multiplicar e não multiplica. Tem tudo para romper e não rompe. Até ontem estava cheiroso, até ontem estava bonito, até ontem estava legal, estava tudo certo. Deixou pequenas raposinhas comer das flores da sua vida. Seja grato pelas flores, os frutos virão, e você terá para dar e não vai pedir emprestado. Você vai ter para multiplicar, você vai alimentar a tua família e aqueles que te rodeiam. Você é a casa de prosperidade, casa de bênção, casa de milagre. Deus quer que cada um de nós venhamos cuidar das nossas vinhas, não venhamos deixar que as nossas flores sejam comidas para que o fruto nasça, porque há um tempo certo, como nós lemos ali agora no livro de Salmo, o tempo para dar o fruto. Você é uma árvore frondosa, você é uma árvore frutífera, mas para isso você precisa estar enraizado no altar do Senhor, rios que fluem para regar a tua raiz, para você dar muito fruto, amém? O Espírito de Deus quer gerar em mim e você, para fechar, Provérbios 8, verso 13, Deus quer que eu e você tenhamos temor dEle, e debaixo desse temor venhamos dar fruto, porque fruto sem temor, presta atenção, é desgraça. Eu já vi, conheço, infelizmente, muita gente que tem áreas da sua vida que até dão fruto, mas não tem temor a Deus, e arrastam uma multidão para o pecado. São a roda dos escarnecedores. São pessoas que estão no caminho, mas que não é Cristo, mas que estão falando as coisas legais, pastor, que psicologicamente é legal, coachmente é bom, pastoralmente não. E tem muita gente dentro da igreja que quer que seu pastor e a sua pastora sejam seu coach pessoal, e seus pastores não são seus coaches, são seus pastores. Porque eu vi alguma pessoa falando esses dias, a mentoria é bom, a mentoria é legal, está certo, só que mentores ensinam palavra, pastores, discipuladores descobrem corações, é bem diferente.
O seu pastor pode trabalhar também nessa área? Pode, tem todo o poder e autoridade para isso. Você dentro da sua casa pode fazer isso com seus filhos? Pode, mas você não é coach do seu filho, você é pai dele. Você é mãe dele. Você é pastor da sua casa, você é sacerdote do seu lar. Não inverta as coisas, não quebre os princípios, porque daí ele vai pela internet e vê uma pessoa com uma linguagem mais legal que a sua, mais interessante que a sua, e te abandona. Tem filho abandonando o pai, tem ovelha abandonando o pastor, e tem pastor abandonando a ovelha. Por quê? Porque esqueceram do princípio pastoral, familiar, sacerdotal, e agora estão em uma outra linguagem, que não é bíblica, mas é legal. Mas é um caminho, mas é o caminho do mundo. Então, quando eu leio esse texto aqui, olha o que diz, Provérbio 8, verso 13. O temor do Senhor consiste, presta atenção, o temor do Senhor consiste, tem algo que o temor do Senhor vai dizer para nós, que designa para nós: ei, aborrecer o mal, não seja amigo do mal, aborreça o mal. Quem é temente a Deus aborrece o mal. Ah, mas a minha família vai chamar de chato, aborreço o mal. Mas no meu trabalho vão dizer que eu sou Caxias, que eu sou chato, que eu sou isso, aborreço o mal. Aborreço o mal, porque consiste aqui ao Senhor, o temor dele, em aborrecer o mal, não ser amigo do mal, não fazer parte de roda de escarnecedor. Segunda coisa, a soberba. Tome cuidado, não é porque você é salvo que você é melhor que alguém, porque você é salvo, é que você vai ser uma bênção para salvar a outros. Não deixe que a soberba e a arrogância tome a tua vida. Talvez você veio para o reino, aprendeu princípios do reino e começou a praticar, excelente. Falou sobre o dízimo, você é dizimista. Falou sobre a oferta, você é ofertante. Falou sobre ajudar o reino de Deus, semear na vida de pessoas, você faz isso, é bênção. Você prosperou porque você cumpriu um princípio. Mas não é porque você cumpriu um princípio e prosperou que você pode ser arrogante e soberbo agora porque você é próspero. Porque Deus não está te prosperando para você reter tudo para você. Porque as pessoas confundem que é humildade, né, pastor? Humildade não é pensar menos de si, humildade é pensar menos em si. Então você pode ser próspero, rico, milionário, e não ficar só pensando em si. Por quê? Porque quando você pensa em si, a arrogância vem, quando você pensa em si, a soberba vem, e Deus diz, o temor a mim é não ser arrogante, não ser soberbo. Isso aqui faz parte da família, porque os nossos filhos estão vendo isso. Como que o meu pai age? Como que minha mãe reage? Mais uma coisa, e a boca perversa, eu aborreço. O que você tem dito dentro da sua casa? O que você tem dito dentro da tua família? Deus aborrece a boca perversa. O que você tem falado da sua esposa para os seus filhos? O que você tem dito sobre o seu marido para os seus filhos? O que você tem falado dos seus filhos para as pessoas? Entre vocês mesmos como casal. O que você tem falado dos teus pastores? O que você tem falado das suas ovelhas? O que você tem falado dos seus irmãos? Porque Deus aborrece essa boca perversa. Quem teme ao Senhor consiste em não ter uma boca pervertida. Famílias com linguagem sacerdotal, com uma boca abençoada. Por quê? Tem que sair perfume, tem que ser florada, para que possa dar muito fruto através desta boca. Quando eu abro a boca e ela é pervertida, as raposas vêm e comem a flor, e o fruto não vem. Eu perco o perfume, eu perco a beleza, e eu perco o fruto. Então a pobreza, a miséria, a desgraça, a doença se estabelece, porque daí eu não tenho flor, eu não tenho folha, eu não tenho fruto. A doença se estabelece, a pobreza se estabelece, a miséria se estabelece, a sequidão se estabelece. Meu Deus, irmãos, precisamos ser uma igreja que teme ao Senhor. Gostaria que os levitas viessem, por favor. Uma igreja que teme, temor e tremor do Senhor. Porque a Bíblia nos garante no livro de Tiago que até os demônios temem e tremem diante do nosso Deus. E o que acontece com a igreja? Está pior que o demônio. Meu Deus, que palavra dura. Crentes que não precisam nem do demônio para destruir a sua casa, porque não temem a Deus, não tremem diante da presença do Todo-Poderoso.
Amados, com todo carinho, guardemos a nossa boca, guardemos a nossa linguagem. Pastor, é uma luta. Eu sei que é uma luta. Quem fala com vocês aqui é um homem feito de carne e osso, que tem esposa, que tem filhos, que tem ministério, que tem um trabalho, que tem uma vida, que tem tudo. Eu também sou uma árvore dessa, que se não tiver enraizado no altar, no trono de Deus, nas águas vivas do Senhor, vou morrer seco. Não vou ter o que dar, não tenho folha para curar, não tenho flores para soltar o bom perfume e embelezar, e muito menos fruto para alimentar alguém. Deus quer a mim, Deus quer a você. Como diz o texto para nós, de Jeremias 17, verso 7 e verso 8, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Tem que ter confiança no Senhor e ter esperança no Senhor, porque Ele é como uma árvore. Ele é uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Irmãos, estamos vivendo tempo de sequidão, sim ou não? Guerras, batalhas, lutas, mas aquele que está enraizado em Cristo, cujas águas nunca acabam, as suas folhas nunca murcham, e no tempo da sequidão vão continuar dando o seu bom fruto. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Essa é a minha casa, essa é a sua casa, essa é a nossa casa. Somos nós como igreja do Senhor. Árvores boas, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.